E nesse processo a gente foi aprendendo, porque a gente pensa que está, na verdade, tendo um gasto de tempo. Na verdade, não é um gasto de tempo, e sim um investimento de tempo, porque a gente pode investir na nossa imagem, a gente pode investir no nosso trabalho, a gente pode investir com credibilidade naquilo que a gente acredita que a gente está prestando de melhor para o cliente. E isso foi nos trazendo uma credibilidade maior, um nome que a gente já tinha mais enfatizado, uma cordialidade muito maior com os salões, com os cerimoniais, e isso foi nos trazendo indicações, feedbacks positivos, festas onde as pessoas ficavam literalmente comentando por dias de quem que era o doce, e aí a gente realmente foi vendo que agora sim a gente acertou o alvo. Meu nome é Paula Moreira, né? Sou cake designer aqui em Brasília já há 23 anos. E de um tempo para cá, a nossa demanda de casamento, de eventos de 15 anos e casamento foi crescendo numa proporção maior. A gente viveu várias fases nesses 23 anos. Houve o momento em que eu fui começando a ser conhecida e reconhecida, e houve um momento onde começou a crise do país, né, que foi algo que começou a abalar a estrutura realmente de todo um mercado. Não só o mercado de festa, mas todo o mercado financeiro do país. A nossa empresa, assim como todas as outras nesses 23 anos de mercado, viveu várias fases, né? A fase da ascensão e do conhecimento e reconhecimento, né, do nosso trabalho, e também a fase onde a gente já tinha uma marca e um nome no mercado, e que essa fase passou pela crise, né? O país todo viveu essa crise financeira. Nós tivemos muita procura de casamentos que eram com 200, 250 convidados, desceram para 100, 150 convidados. Então os casamentos se mantiveram, porém numa proporção bem menor do que antes a gente atendia. Porém, isso não nos desmotivou. A gente tentou inovar com tudo aquilo que a gente tinha de melhor, trazendo receitas diferentes de bem casado e de tudo aquilo que a gente acreditava que era o boom do mercado. Mesmo assim, a gente ficava empatado, né? Honrava contratos, porém corria atrás de mais contratos para que aquilo não ficasse realmente uma coisa a desejar, que a gente conseguisse se manter no mercado e conseguisse com certeza honrar e manter a credibilidade ao qual nós levamos anos para conquistar. E aí, com a questão da crise, né, aí nós repensamos, né, a história. Vale a pena continuar? Vale a pena a gente insistir na questão do mercado financeiro, de ficar nessa questão de continuar empatado? E aí, de 2016 para 2017, a gente passou por um processo de fechamos o ano com apenas 3 contratos fechados. E esses 3 contratos, 2 eram amigos e um já estava pago. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar, honrar os contratos e não pegar mais nada. Porém, no ano de 2017, a gente foi investindo nesse crescimento para o cliente. E aí foi quando começou também o processo de cansaço, né? O cansaço, a estafa, falta de feriado, falta de férias, todos os amigos viajando e a gente realmente se redobrando para captar cliente, para encher a agenda de degustação, para correr atrás dos clientes que já degustaram, qual o interesse realmente deles em fechar. E aí foi quando veio o desgaste físico. Quem é o meu administrador e o meu vendedor hoje é o meu esposo. Eu sou responsável totalmente pela parte de marketing e produção. Então a gente meio que começou a ter desgaste físico e familiar e emocional, porque a gente começa a se dedicar muito para uma coisa que a gente precisa ver resultado, porque a gente precisa vender, a gente precisa honrar, a gente precisa cumprir, porque são semanas que entre uma semana a gente já tem que investir tantos mil de material, não são coisas que você estala o dedo e a coisa acontece, realmente você precisa ver o palpável acontecer. E aí, quando foi em 2018, a gente já estava realmente ingressando nesse mercado de casamento com um afinco bem diferente do que os anos anteriores, os demais anos anteriores. E aí foi quando a gente conheceu o projeto Aizadu, que é da própria Késia, onde ela fez um evento de captação de clientes e me convidou para ser uma das fornecedoras, e eu entrei como fornecedora e eu pude ver com os meus próprios olhos como que a coisa aconteceu. E realmente não era um evento daqueles onde tem vários fornecedores sentados esperando o cliente venha até você. Não, foi um evento onde os clientes queriam ser atendidos por ela. E eu falei, cara, isso é muito diferente de tudo aquilo que eu já vi. E aí realmente eu fui começando a despertar para isso. Após isso aí,
eu ajudar a Késia e entrar como fornecedora, eu assisti o workshop dela falando como que foi o projeto do Ex-I-Do, e isso me despertou realmente o interesse de fazer algo não na proporção que ela fez. Eu pensei, vou fazer algo numa proporção menor, vou captar ali alguns clientes e eu acho que a coisa vai fluir. E através desse vídeo que eu assisti do workshop, eu já consegui abrir a mente para alguns tópicos que seriam importantes de eu ter na minha degustação. E aí foi um divisor de águas. Começou ali a divisão de águas da minha história como confeiteira, fornecedora de bolo e doce de casamento. Eu fiz um evento na minha casa com 40 noivas inscritas, onde das 40, 35 compareceram. E quando a gente terminou a apresentação, uma apresentação ainda bem caseira, bem arcaica, a gente literalmente no final do dia a gente fechou 12 noivas na mesma hora. Elas se levantaram, fizeram uma fila e no mesmo instante a gente fechou com 12 noivas. Após essas 12 noivas, mais 10 no decorrer de novembro para cá, nos procuraram e já fechamos mais contratos. E eu vi o resultado da coisa acontecer, não da maneira como no dia do evento da Késia, mas eu já vi a coisa ser bem diferente. E aí foi quando realmente eu resolvi entrar na mentoria. E aí a mentoria foi realmente o divisor das águas que a gente precisava para a nossa empresa, dar uma alavancada no mercado e aí a gente poder ter realmente um planejamento financeiro e de datas de quando a gente poderia tirar férias, qual o período que a gente mais vendia, o que seria mais interessante da gente fazer em trazer conforto para a nossa família e credibilidade no mercado. E aí na mentoria nós fomos estudando e isso foi nos trazendo uma visão mais ampla do que seria realmente fazer uma captação de clientes. Em dezembro a gente já tinha começado o projeto da mentoria e aí a gente já tinha uma data pré-determinada para a captação de clientes. E aí a gente não quis desistir dessa data. Vamos usá-la, mesmo que seja com um projeto piloto, mesmo não tendo feito todo o estudo da mentoria, mas vamos tentar aplicar para ver o que dá, como uma forma de experiência do que seria a experiência, né, da captação de noivas. E aí foi quando a gente, mesmo assim, ainda se surpreendeu, porque a gente fez para ver o que ia dar e o resultado não foi diferente do que um grande sucesso. A gente fez inscrição com 60 noivas e para o evento foram 50 e lá, na hora que a gente anunciou, simplesmente a gente fechou 14 noivas. E no dia seguinte elas não paravam de ligar e pós o evento a gente fechou mais 10 noivas. Então a gente teve um resultado de um projeto piloto, onde a gente estava fazendo uma experiência, 24 contratos fechados em menos de 15 dias. Então isso pra gente foi um resultado surreal, que a gente não esperava mesmo. E aí a gente mergulhou a fundo, depois do recesso, a gente fechou por 15 dias a empresa, enquanto meus funcionários descansavam, eu mergulhei no projeto. Mentoria, estudo, reuniões até de madrugada, reuniões muito cedo, reuniões de 4, 5, 6 horas seguidas, fazendo lanchinhos rápidos, tomando água, suco e vamos estudar. E vamos atrás daquilo que a gente realmente tem como meta e como objetivo. E também já determinamos, temos uma data para o lançamento. Buscamos um nome e esse nome veio o Doce como Doce que a gente faz. Veio como Doce Casamento e realmente foi um sonho realizado. A gente agora no mês de janeiro, no dia 30 de janeiro, realizamos o Doce Casamento, que foi a captação de noivas em um único dia. Talvez você que está do outro lado fique pensando assim, como que eu vou reunir tanta noiva se não for num evento de fornecedores para poder fechar tantos contratos? Eu te garanto, já participei de N eventos, eventos grandes, médios, de pequeno porte, de médio porte, e nenhum deles me trouxe o que realmente o Doce Casamento, que era um evento de mentoria com a Késia e Paula Moreira, um sonho realizado. Simplesmente no dia do evento o meu marido falava assim, eu não acredito que nós vamos fechar um número maior do que já fechamos nas outras 2 vezes. Você está acreditando demais. Em uma semana a gente captou 136 noivas. Dessas 136 noivas a gente precisou fazer um filtro, porque a gente também tinha um número X para poder comportar, atender e dar um melhor atendimento e dar o melhor que nós pudéssemos dar naquele dia. Então houve todo um filtro e aí a gente realmente conseguiu realizar o evento. E meu marido até os últimos segundos de sair de casa falava, eu não
acredito que a gente vá vender o que você espera que a gente venda. E eu acreditava naquilo que não se vê. Literalmente eu falava, vai dar certo e você vai se surpreender. Então era ele a razão e eu a fé. Então juntamos os dois e fomos para o evento. E o evento realmente foi algo, a captação de cliente foi algo que nos surpreendeu. De 136 noivas, a gente teve a confirmação de 100, 85 compareceram. E das 85, quando a gente anunciou, literalmente, foi ver a fila crescer e literalmente a coisa acontecer. Aquilo que ele não via, ele já começou a enxergar, e aquilo que eu já acreditava, eu vi se concretizar. 24 noivas fecharam com a gente num dia só. Minha mentora chegou a comentar comigo, você me ultrapassou, me ultrapassou. Por quê? Porque ela teve um número X e eu ultrapassei esse número dela. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque ouvir isso da pessoa que está ali te impulsionando, te incentivando, sendo a mentora de todo um projeto, de todo um estudo, de dias de cansaço, de poucas noites de sono, ver realmente acontecer, me deu a certeza de que estamos no caminho certo. A melhor opção que eu fiz realmente foi fazer a mentoria, foi acreditar num projeto que desde o início eu vi que já dava certo, mas eu precisava realmente vivê-lo para poder estar hoje contando para vocês. E aí a gente fechou as 24 clientes numa noite só. E agora a gente está na semana de captação das que não conseguiram fechar no dia. Então, poxa, me dá uma oportunidade, o que eu posso fazer e como que eu posso estar fazendo. Uma semana cheia de degustações, cheia de horários. E a gente realmente não está conseguindo atender todas em uma única semana. Porque ontem fez uma semana que a gente lançou, que a gente fez a captação dos clientes e literalmente a gente está tentando ajustar os horários, prorrogando mais alguns dias para que a gente realmente consiga atingir o que realmente é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é fechar um grande número de contratos, e sim contratos que realmente façam com que a gente consiga ter uma organização, ter um planejamento, ter uma credibilidade no mercado, porque o que faz a diferença não é só o financeiro ele faz parte, mas você poder ajustar seus dias, seus fins de semana, seus horários e poder dar tudo isso para uma noiva de uma maneira que ela realmente, você marque a história dela, faz toda a diferença. Então não significa só números de contratos, significa você saber que você tem uma credibilidade, que você transparece isso, né? E aí eu vejo que talvez anos de muita luta, de muito trabalho, de muito sacrifício, já abdiquei demais de momentos com minhas filhas, com meu marido, para poder me dedicar ao meu trabalho. E isso foi uma construção, foi subindo cada degrau, um de cada vez. E a mentoria é como se eu tivesse não chegado ao topo, mas saber que eu estou em escalada para chegar no topo. O topo que eu digo não é o topo de ser famosa ou de ser a melhor confeiteira, mas de estar no topo daquilo que me traz paz, que me traz credibilidade, que me traz alegria de estar com a minha família, de saber que tudo aquilo que eu posso proporcionar para as minhas filhas é através de muito trabalho, e trabalhar realizando casamentos é trabalhar realizando sonhos. Então isso que eu explanei para vocês foi só o resultado da mentoria, fora todo o contexto que eu tenho fora a mentoria, né, das outras degustações. Então, realmente é uma coisa que eu vivenciei, eu experimentei e eu trouxe a experiência para as minhas noivas e para as pessoas que eu trouxe para o meu evento, para verem que realmente a coisa funciona. E aí, depois disso, isso é um resultado tão positivo que hoje eu consigo programar que mês que eu quero fazer uma nova captação de noivas. A mentoria me trouxe uma estrutura de estudo dos meses que realmente a gente consegue captar, a gente consegue fazer uma busca. Eu não preciso todos os dias ficar pensando, meu Deus, quantos contratos eu vou conseguir fechar hoje, porque eu conseguia fazer todo um ajuste diante daquilo que meses a gente estudou e botou em prática e viu que realmente funciona. Então eu te convido realmente a de repente viver essa experiência. Eu não sei o que você pensa, ou o que você mexe, ou que fase você está vivendo, se aqui você quer crescer, se aqui você quer desistir, mas eu vivi a experiência de que eu queria crescer e que a mentoria me deu, me abriu essa mente. Você pode crescer e você vai crescer por aqui.
Então ela me deu um norte, ao qual eu posso acreditar que eu só dei o primeiro passo e os outros passos seguintes eles vão acontecer no decorrer de todos os meus planejamentos e de toda a história que assim eu quero construir e criar. E aí realmente eu não podia deixar de falar de todo o sucesso e do resultado do Doce Casamento, que foi um lançamento, que houve uma mentora por trás e que é a Késia. Ela realmente trouxe para mim um projeto ao qual a gente começou a aplicar juntas e ela foi um pouquinho além daquilo que a gente conversou na primeira reunião, né? Ela me deu todo um suporte, toda uma estrutura para que realmente o resultado do Doce Casamento, da captação de clientes, fosse o resultado que não só eu esperava, mas ela como mentora esperava. Porque eu acho que para ela o resultado é enobrecedor. Para mim é um resultado financeiro, palpável e de credibilidade. O dela foi de realmente é o caminho, estou fazendo a coisa certa, estou conseguindo ajudar, estou conseguindo somar. É a pessoa não querer guardar só para si tudo aquilo que ela tem de bom. E ela foi generosa a esse ponto. Não só como profissional, mas se tornou uma pessoa próxima, porque querendo ou não, ela viveu momentos com a gente, onde a gente pensava que não ia conseguir, pensava em desanimar e ela vinha e nos impulsionava. Então ela deu um pouco além daquilo que a gente esperava, né? E aí não teria esse resultado se a gente não tivesse ela por trás, os bastidores de toda a história que a gente construiu com o Doce Casamento. Então hoje realmente a gente acredita que é algo que vai se solidificar e que a gente aguarda a próxima edição ansioso com o suporte, a mentoria e a ajuda da Késia. Isso não teria sido possível se ela não tivesse acreditado também em mim. Houve uma troca. Eu acreditei no potencial dela e ela acreditou no meu. Nós somamos e viramos uma potência porque acreditamos que trabalhar certo, trabalhar da maneira correta, a gente alcança objetivos. E esses objetivos são as metas traçadas lá atrás e que a gente vai galgando um dia de cada vez, passo a passo.